Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e mais uma vez estou aqui para falar sobre Santos com vocês. Desta vez para falar sobre os novos líderes desse elenco santista, que por muito tempo, ou melhor, nos últimos 3 anos, teve o João Paulo, goleiro, como seu principal líder e capitão. No entanto, agora sob o comando de Marcelo Fernandes, o capitão da equipe passou a ser Thomaz Rincon, que chegou há pouco mais de 7 semanas no elenco santista, mas já se tornou um dos grandes líderes desse plantel. Primeiro eu gostaria de destacar a fala do Marcelo Fernandes logo após a vitória contra o Vasco, que foi a primeira partida que o Rincon foi o capitão. O Marcelo já tem 3 partidas sob o comando do Santos. Vem a vitória contra o Bahia, a vitória contra o Vasco e a vitória contra o Palmeiras. 3 jogos, 3 vitórias. A primeira partida dele, a sua reestreia no comando santista, foi na Bahia, fora de casa, contra o Bahia, que é um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento e que no momento era uma final de verdade para o Santos. Nessa partida ele manteve o João Paulo como capitão, apesar de na entrevista coletiva da partida contra o Vasco ter revelado que já na Bahia o João Paulo pediu para não ser mais o líder e não usar mais a faixa de capitão durante a partida, mas ele preferiu manter o João Paulo por enquanto para aquela partida. Ele pediu para que o goleiro segurasse a onda e se mantivesse como capitão, porque ele acreditou que como era uma partida muito importante, se por acaso ele troca a braçadeira de capitão de braço e o Santos acaba perdendo, ele imaginou que poderia gerar um outro problema que não existe, mas que na mídia ia com certeza ser levantado. Então ele pediu para que o João Paulo permanecesse com a faixa, pelo menos naquela partida. Na partida seguinte contra o Vasco, aí sim, o venezuelano de 35 anos, Thomaz Rincon, já se apresentou como capitão e entrou em campo com uma braçadeira, a primeira vez não com o Zedizito, porque Santos e Vasco estavam fazendo uma ação para a CBF, então não usaram uma faixa de capitão específica, mas no duelo e na vitória contra o Palmeiras, o Zedizito, a zitadeira, como a torcida santista chama a braçadeira de capitão, já estava nos braços de Thomaz Rincon. O venezuelano foi escolhido pelo Marcelo Fernandes porque o Marcelo acredita que ele já tem uma grande experiência, uma bagagem europeia, são cerca de 9 anos atuando na Itália especificamente. Então ele é o capitão da seleção venezuelana, então o Marcelo acreditou que ele era sim o nome ideal para assumir a braçadeira de capitão. Primeiramente, só para deixar claro aqui, que quem pediu para essa troca da braçadeira de capitão acontecesse foi o próprio João Paulo, que entendeu que seria o melhor para o elenco, porque ele achou que oxigenaria melhor o grupo, essa troca de capitania com o Rincon. Então por isso ele pediu para dar uma descansada, para ter um tempo da braçadeira para o Marcelo Fernandes, e o pedido foi acatado com sucesso. Rincon vem dando certo, nas 2 partidas em que foi capitão marcou o gol, para um volante é algo que não é não tão recorrente, mas marcou o gol e saiu com a vitória nas 2 oportunidades. Então o Rincon vem falando muito bem, vem sendo um líder dentro de campo e fundamental para essa remontada santista. No entanto, o goleiro João Paulo segue sendo um dos líderes desse grupo, tá? Por exemplo, na vitória contra o Palmeiras por 2-1, o Rincon chega no final da partida já cansado, até contra o Vasco foi a mesma coisa, o Rincon já cansado precisa ser substituído, e ao sair de campo ele passa a braçadeira de volta para o João Paulo, que segue sendo meio antes capitão e agora meio que o vice-capitão do plantel santista. E também achei bem legal que na partida contra o Palmeiras, no pós-jogo, o João Paulo foi eleito melhor em campo e chegou para receber o troféu no momento em que o Marcos Leonardo estava dando entrevista, e o Marcos, ao ver o João Paulo, deu um abraço nele e chamou de capitão. Então acho que o João Paulo fala em oxigenar, mas aí parece que não é um problema, é mesmo só para uma troca de ar, para manter tudo em ordem, não para corrigir um problema. Outro que eu queria destacar é outro recém-chegado, assim como o Rincon, o zagueiro João Basso chegou agora na janela de transferências do meio de ano e já é um dos líderes desse elenco santista. O Basso a gente pode ver nos vídeos dos bastidores que o Santos posta no YouTube, que é sem dúvida um dos que mais fala com o grupo antes e depois das partidas, sempre parabenizando, mas principalmente motivando e orientando seus companheiros. Então o Basso vem fazendo esse papel também dentro do vestiário santista. O Basso, que vem do Arouca de Portugal, a equipe onde ele era o capitão na última temporada, responsável por fazer a melhor campanha da história do clube em campeonatos portugueses, ficando em 5º colocado e se classificando para a Conference League pela primeira vez na história do clube. Então o Basso foi líder de um grupo que foi bem em Portugal, foi bem na história do Arouca, que está marcado por lá. Então volta agora ao Brasil, dessa vez no Santos, e vem desempenhando esse papel com grande qualidade. Agora, por fim, eu queria destacar algo muito bonito de se ver. Um garoto de 20 anos chamando a responsabilidade, batendo no peito e sendo um dos líderes do grupo.
Marcos Leonardo é sem dúvidas o destaque, porque é ele quem fala com o grupo. Em vários momentos ele está motivando e incentivando seus colegas a irem para cima, dando as instruções, não deixando com que eles desistam em nenhum momento. Então é muito bom de se ver um garoto de apenas 20 anos em um plantel que nós temos, por exemplo, jogadores de mais idade, de várias experiência, de muita rodagem já no futebol brasileiro. O Marcos, em determinados momentos, chama a responsabilidade e fala assim como o grupo. O Marcos, que já foi o capitão da seleção brasileira em diversos torneios de categorias de base, como a Evolutions Cup, que é sub-18 na temporada de 2021, foi o Marcos o capitão. Então o Marcos vem desempenhando esse papel muito bem na seleção e agora vem despontando no Santos. Então acho muito legal de se ver. O Marcos nunca chegou a colocar a braçadeira de capitão para entrar em campo, nem ele nem o Basso. Acredito que o Basso, pela idade, pela experiência, pela rodagem, está um passo à frente. Então se nós não tivermos, por exemplo, um Rincon e um João Paulo numa partida eventual, acho que o Basso será o encarregado de ser o capitão. Mas o Marcos Leonardo sem dúvida está na lista. E o líder não necessariamente é só o capitão, ele é muito importante nos bastidores, porque o Marcos é um símbolo para a molecada, tanto para os garotos que sobem da base agora. Ele é um espelho, então ver um papel de liderança num jogador como esse pode contribuir muito para o comportamento desses jovens no futuro. Então é muito importante, mais uma vez, uma peça-chave. Desses 4 nomes que eu citei, curiosamente são 4 peças bases do Santos, nem peças-chave, são bases. O João Paulo é o goleiro, é a base do time, junto com o Marcos Leonardo na minha visão. No entanto, o Rincon é a base do meio de campo, é a base da organização tática do Santos. E o Basso, desde que chegou, é a base da defesa, dando uma segurança maior para o time. Então são 4 destaques táticos e destaques de gerenciamento de grupo. Então é muito importante que o Santos não tenha apenas o João Paulo, porque, por exemplo, se houver alguma insatisfação com a liderança do João Paulo, eles podem conversar com outros jogadores que não sejam o JP, o goleiro santista. Então acho muito importante para que o ambiente do grupo seja sempre o melhor. E dessa vez, então, o novo comandante também, um dos líderes que fala muito bem com o grupo, que é o Marcelo Fernandes, que conseguiu, graças a Deus, reorganizar esse psicológico do time santista que parecia muito abalado. Então o Marcelo consegue reorganizar esse grupo e remotivá-lo, porque com o Aguirre a gente viu um time mole em campo, um time muitas vezes com falta de vontade de ganhar, com falta da gana. E com o Marcelo essa gana foi recuperada e o Santos tem jogado com muita vontade e ido para cima de seus adversários. Então, sob o comando de Marcelo Fernandes, o Santos desponta com mais 4 líderes, não apenas o treinador. O goleiro João Paulo, o volante Tomás Rincon, que agora é o atual capitão da equipe, o zagueiro João Basso e o garoto centroavante de apenas 20 anos, o Marcos Leonardo, chamando essa responsabilidade. É só uma curiosidade mesmo, algo que eu achei que valia a pena trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de mais curiosidades, não é um vídeo sobre alguma partida em específica. Esse vídeo surgiu, claro, de uma ideia minha, mas ele já foi publicado em forma de texto, uma matéria no portal onde eu estagio, então está aparecendo aqui no canto para vocês. Ficou bem legal, se vocês quiserem conferir, vale a pena, sem dúvida nenhuma. Então me sigam aqui nas minhas redes sociais para ficar por dentro. Lá no Twitter eu sempre solto as matérias, por exemplo, o link dessa daqui vai estar na descrição, mas também tem no meu Twitter. Vale a pena conferir. Então por lá eu sempre solto as minhas matérias, mas também solto algumas opiniões pessoais minhas, que eu acho que vale a pena trazer, tanto de Santos, de seleção brasileira, ou de alguma outra partida do Brasileirão, ou de campeonatos europeus, que eu acho que vale a pena falar para vocês. No meu Instagram é onde eu compartilho diretamente via stories as minhas matérias, então acho que vale a pena para vocês também me seguirem por lá para ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, tá legal? Se inscrevam aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu traga para vocês e deixem um like se vocês gostaram para me apoiar, para a gente continuar crescendo e continuar falando sobre Santos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até a próxima!